Fala pessoal, se você curte momentos de reflexão, aprendizado e conexão com a fé, já se inscreve aqui no canal Momento do Pai, já deixa o like no vídeo e não se esqueça de ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Que Deus abençoe você e sua família. Fala pessoal, se você curte momentos de reflexão, aprendizado e conexão com a fé, já se inscreve aqui no canal Momento do Pai. Aproveita, deixa o like no vídeo e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Tamo junto, Deus abençoe você e sua família. A palavra de hoje poderia ser uma série, mas eu vou tentar compactar tudo dentro de um sermão. O que eu quero falar hoje fala a respeito de um pilar fundamental para tudo que você vai viver na sua jornada com Deus. Alguém está comigo aqui? Diga amém. A gente entrou numa série e essa série tem mudado a história da nossa igreja e muitos testemunhos estão sendo gerados a partir dessa série. O poder das promessas, o poder da resiliência, o poder da entrega, o poder da oração. E hoje eu quero falar sobre o poder da fé. Sabe os visitantes? Eu vou falar de novo, vamos começar. Senhor, finge que não viu, a gente vai fazer melhor do que a gente fez até aqui. Bom, vamos começar, gente. A palavra de hoje fala a respeito do poder da fé. Come on, somebody. Aleluia. Hebreus 11:1 diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. O primeiro conceito sobre fé é que fé é confiança. Olha para mim, não se distrai. Fé é o quê? Confiança. Porque você só tem a prova de algo que não vê quando você confia no que ouviu. A fé nada mais é do que a confusão dos sentidos naturais. Quem caminha por fé vê o que Deus fala. Se você chegar para o seu médico, para o seu oftalmologista ou para o otorrinolaringologista e falar: doutor, está acontecendo algo diferente, eu estou vendo aquilo que falo, ele vai falar: não, você está com algum distúrbio, você está com algum problema. Porque você ouve o que falam, você vê o que está diante de você. Mas não é assim, pela fé. A fé significa desenvolvermos a habilidade de enxergarmos o que ouvimos. É por isso que muitas vezes você vai me ver de olhos fechados ministrando, para que nada natural me distraia, para que eu não me mova por aquilo que eu estou sentindo, porque tem dias que eu subo aqui e eu sinto frieza, resistência, cansaço, preocupações, movimentação, distrações, mas quando eu fecho os meus olhos, eu começo a ver aquilo que Deus está falando. Esse domingo vai ser um domingo de milagres, vou me mover como nunca nesse auditório, vou tocar pessoas em outras nações. Então muitas vezes você vai me ver profetizando de olhos fechados, porque a nossa visão natural tem roubado de nós a nossa ousadia e vai querer vomitar a alma dele no culto. Tem pastores que só pregam sobre perseguição porque se sentem perseguidos. Tem pastores que só pregam sobre a dupla honra de Deus porque na verdade eles estão em busca de uma vingança que tem sabor de mel. Tem pastores que estão falando sobre muitas coisas, mas eles estão só colocando para fora o que eles sentem. Fé não é sentimento, fé é o que se sabe. E o que sabemos sobre Deus fica evidente nas provações. O que você sabe sobre Deus é diferente do que você fala sobre Deus. Falamos que Deus é fiel. Revelamos que realmente cremos que Deus é fiel quando tudo ao nosso redor desmorona. Você pode falar: Deus é suficiente. Isso é o que você fala sobre Ele. Mas as pessoas vão ver que de fato Deus é suficiente para você quando coisas são removidas da tua zona de conforto e ainda assim você se sente suprido. Então Deus é suficiente, Deus é bom, Deus é justo, Deus é fiel, Deus é um Deus de milagres, Deus é um Deus de aliança, Deus é um Deus de promessas. Irmão, olha para mim, guarda isso em nome de Jesus. O que você realmente sabe sobre Deus fica evidente na provação. Por isso que os desertos, leitos de hospital, as batalhas, retaliações, período de falta, eles são como um espelho. Nos permitem ver quem de fato nós somos, quando as coisas não estão como nós queríamos que elas estivessem. É como seu filho pequeno. Eu tenho 3 lá em casa, a mais velha tem 11, o do meio vai fazer 4 e a menorzinha fez 2, a Chloe. Quando eu
dou tudo que eles pedem, o comportamento é um, mas quando eu digo primeiro não, começa a mudar. Se eu estou mimando o tempo inteiro, achando que de fato eles me amam por aquilo que eu faço, eu estou só me enganando. Porque um bom pai precisa dizer não em alguns momentos também. Então tem nãos que Deus nos disse só para que através da nossa pirraça a gente enxergasse o quanto a gente ainda é mimado na jornada de fé. Mas guarda isso aqui em nome de Jesus. Todas as vezes que Deus te diz um não para testar você, você é aprovado, existe uma nova medida de favor de Deus a caminho. José foi testado no cativeiro, recebeu livramento e governo, foi testado de novo. O maior teste de José não foi quando tudo ia mal. O maior teste de José foi quando ele estava no palácio governando e os seus irmãos vieram até ele. Irmão, olha para mim, por que Deus não permitiu esse encontro quando José ainda estava cativo? A Bíblia poderia dizer, estava José cativo, os irmãos foram comprar escravos e quando chegaram lá, viram seu irmão dentro do catálogo de escravos disponíveis. A Bíblia podia dizer, José estava na casa de Potifar, os irmãos se tornaram amigos de Potifar e um dia foram tomar café e viram seu irmão limpando o quintal. Mas a Bíblia não diz que Deus permitiu esse encontro enquanto José estava mal. Deus permitiu esse reencontro quando José estava no seu melhor momento, porque é aí que o coração de José é testado. O que você vai fazer com aqueles que te venderam um dia? José foi testado e foi aprovado. Ele disse, deem comida para eles, tragam para perto, são meus irmãos. Irmão, guarda isso em nome de Jesus. A jornada de fé fala a respeito de transbordo, de romper, fala a respeito de promessas e de milagres, mas muitas vezes o seu próximo milagre vai ser liberado depois do seu próximo teste de provação. Abraão está no deserto, saiu do meio da zona de conforto, daqui a algum tempo vai se tornar pai da fé. Moisés está no cesto, lutando para sobreviver, daqui a algum tempo vai se tornar libertador de um povo. Alguém comigo aqui? Davi está no deserto, pegou homens loucos e tornou eles valentes, perseguido por Saul. Daqui a algum tempo o reinado dele será estabelecido para sempre. José está sendo vendido pelos irmãos, está dentro de um poço, mercadores compraram ele, levaram para um lugar. Daqui a algum tempo vai se tornar o governador do Egito e vai ser o homem mais poderoso de toda a terra. Irmão, o que eu quero dizer para alguém aqui nessa manhã é que talvez o seu momento seja o meio da história, mas eu quero profetizar, se você for fiel, caminhar por fé, daqui a algum tempo Deus vai liberar sobre você e sobre a sua casa uma nova onda de favor. Não há quem possa resistir um homem de Deus sendo favorecido por Deus. Os seus inimigos, os principados e potestades podem se levantar, podem reivindicar, podem se incomodar, mas se algo assim acontecer, você vai se posicionar em fé e vai dizer, reclama com quem me estabeleceu. Não há uma porta que Deus abra que um homem natural possa fechar. Não há uma janela de favor que Deus estabeleça que ninguém na terra possa parar. Alguém comigo aqui diga, eu creio. Vamos, diga com autoridade, diga, eu creio que agindo Deus em meu favor, não há quem possa impedir. Alguém está comigo ainda? Diga amém. Declara de novo, diga o primeiro conceito da fé. É que fé é a confiança. 15 mil famílias online, você pode celebrar Jesus no seu lugar. Uau! Fé é confiança. Fé é sair do barco. Fé é confiar que 7 mergulhos na água, se forem direcionados por um homem de Deus, pode ser a porta de acesso para o seu milagre de cura. Fé é crer que da boca do próximo peixe que você pescar, haverá a provisão que você precisa para pagar a dívida que você carrega. Fé é você crer que mesmo que o ventre seja virgem, se um anjo disse que tem vida sendo gerada ali, daqui a alguns meses vai nascer o Filho de Deus. Fé é alguém como Isabel, mesmo tendo seu ventre estéril, recebendo uma palavra que geraria a voz que clama no deserto, aquele que prepararia o caminho para Jesus, saber que daqui a algum tempo haverá choro de criança na casa. A fé é quando alguém diz, Lázaro está morto, mas se Jesus disse, não, ainda hoje ele volta a viver, é você já pensar como celebraremos a ressurreição do nosso amigo que vai ressuscitar. Vamos, alguém comigo, levante suas mãos e deixa eu declarar algo sobre você. A fé significa tratar coisas que não são como se já fossem.
Isso é confiança. A fé significa caminhar por aquilo que Deus fala e não por aquilo que eu vejo. Isso é confiança. A fé significa aguardar com um coração seguro, na certeza de que aquilo que Deus me prometeu vai acontecer. Isso é confiança. A fé significa se mover mais a partir daquilo que Deus fala sobre mim do que aquilo que pensam sobre mim. Porque o que pensam sobre mim é opinião. O que Deus fala sobre mim é um fundamento. Ele estabeleceu, Ele já declarou. Se Ele disse que vai acontecer, já aconteceu. Alguém aqui nessa manhã pode dar um brado de liberdade? Vamos, será que alguém pode fazer barulho? Aleluia. Fala comigo, fé é confiança. Se perdemos tudo, mas não perdemos a fé, não perdemos nada. Bati, irmão, olha pra mim. Um crente sensorial só agradece se acontecer. Um crente que sabe quem Deus é, agradece antes de acontecer. Eu vou falar de um conceito pessoal. Eu não estou combatendo religiões ou outras doutrinas, mas é por isso que para mim, fundamentalmente, não faz sentido um homem fazer uma promessa para Deus. Exemplo: Deus, se isso acontecer, eu faço tal coisa. Deus, se esse contrato for assinado, eu vou ficar tanto tempo sem fazer tal coisa. Deus, isso é uma fé condicional. Eu não sei se vai acontecer, então se acontecer, eu faço. É muito diferente de fazer um propósito com Deus. Deus, como eu sei que isso já aconteceu, eu vou me consagrar mais, eu vou buscar mais, eu vou te servir mais. Alguém comigo aqui? A fé é antecipação. Porque se você não se move de forma antecipada, isso não é fé, isso é reação. Guarda isso aqui: a fé antecipa, não reage. Se você é um crente reativo, você ora quando as coisas vão mal, você pede quando falta algo, você busca quando algo está fora do controle. Mas se você é um homem de fé, você se antecipa, você ouve o que ninguém ouviu, você vê o que ninguém viu, você já está construindo uma arca antes do dilúvio chegar, você já está preparando antes de um avivamento chegar, você já está ampliando as tendas antes do povo chegar, você já está pegando mais territórios antes de nações chegarem. Por quê? Porque eu sei o que eu vi, eu sei o que eu ouvi, e eu não vou esperar acontecer. Se Deus disse que vai acontecer no céu, já aconteceu. Alguém comigo aqui? Irmão, olha pra mim. Alguém está recebendo algo de Deus aqui nessa manhã? Não seja reativo. Os homens naturais são. Os espirituais não podem ser. Quem se antecipa, governa. José discerniu um sonho. Os tempos serão de vacas gordas, mas em breve virão tempos de vacas magras. Então vamos estocar. Então José pega, irmão, pega isso aqui. José pega dinheiro para comprar semente. Compre todas as sementes disponíveis. Aí quando acaba a semente, José agora troca semente por dinheiro. E um dia, todo o dinheiro da terra vai para as mãos de José, porque ele tinha o que ninguém tinha. O povo fala: José, nosso dinheiro acabou, o que a gente tem são terras. Então um dia, todas as terras do Egito vão para a mão de José, porque só ele tinha semente. Aí o povo retorna, fala: José, acabou nosso dinheiro, acabaram nossas terras, nós temos os nossos rebanhos, os nossos animais. E um dia todos os rebanhos e animais do Egito vão para a mão de José, porque só ele tinha semente. Aí o povo retorna, fala: José, acabou a terra, acabou o dinheiro, acabaram os rebanhos e os animais. Nós temos a nossa vida. Nos compra como escravos. Por favor, nos dá a semente. E um dia, todos os homens do Egito perdem a sua liberdade, porque só um homem tinha semente. Aí vem a última onda. Eles falam: José, nós não temos mais dinheiro, nós não temos sementes, nós não temos terra, nós não temos rebanhos e animais, nós não temos mais liberdade, mas a gente vai morrer de fome. Nos dá semente para plantar, a gente fica com uma parte e te dá aquilo que foi colhido. 7 anos antes, todos tinham o mesmo acesso à mesma semente. 7 anos depois, todos estão vendendo tudo que tem para acessar a mesma semente. Qual é a diferença nessa janela temporal? Alguém ouviu os céus e se antecipou. Alguém não ouviu e reagiu depois que uma crise se estabeleceu.
muitas vezes, mesmo carregando o maravilhoso conselheiro dentro de nós, mesmo estando cheios da própria vida de Deus dentro de nós, nos movemos por indicativos externos, nos movemos por sensibilidade natural. Eu acho que o mercado está propenso, eu acho que isso vai dar certo, eu acho que esse é um bom negócio, mas você não vai mais se mover por aquilo que você acha, porque isso você fazia quando era um homem natural. Agora você é um filho de Deus que se move a partir de uma palavra dos céus e que ouve daquele que caminha na eternidade quais são os próximos passos. Você vai começar a se mover com mais convicção, dizendo: eu sei o que vai acontecer. Deus me disse faça, eu estou fazendo. Deus me disse venda, eu estou vendendo. Alguém comigo? Deus me disse compre, eu estou comprando. Ninguém vai entender nada. Por que você está fazendo? Porque Deus me disse. Não faz sentido, o mercado está em alta, o mercado está em baixa. Não é sobre o mercado, é sobre uma palavra. Se Deus me disse para crescer, cresceremos. Se Deus me disse para expandir, expandiremos. Agora, se Deus me disse para parar, pararemos. Se Deus me disser para recuar, recuaremos. Porque é melhor uma palavra de Deus do que um bom plano. Alguém está comigo aqui? Diga amém. Governa na terra quem ouve os céus. José ouviu os céus, governou na terra. Noé ouviu os céus, reconstruiu a terra. José ouviu os céus, governou na terra. Abraão, fruir, se deleitar, estabelecer, é o legado que você vai deixar. Os seus filhos vão dizer: isso aqui é porque papai ouviu algo que não fazia sentido na época, mas hoje é uma realidade. Irmão, uma das coisas que eu mais amo, se você vier aqui durante a semana, você vai me ver fazendo isso na prática, é comprar fitas adesivas para estabelecer os próximos passos. Se você me ver aqui durante a semana, você vai me ver colocando fitas. Aqui vai ser o CT, aqui vai ser o Kids, aqui as pessoas vão entrar, aqui vai ser o fluxo. Aí quem olha parece loucura, não faz sentido, mas daqui a alguns dias milhares e milhares e milhares de pessoas vão caminhar sobre as promessas, porque um homem de Deus não reage quando algo acontece. O homem de Deus estabelece aquilo que ainda vai acontecer. Eu não sei você, irmão, mas eu já estaria celebrando essa palavra, eu estaria recebendo e tomando posse. Alguém comigo aqui em nome de Jesus? Aleluia. 1 João 5,4 diz: o que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Alguém olha para mim em nome de Jesus. A fé cria realidade que não existe. A fé tem uma capacidade criativa. Então muitas vezes você vai ter fé para crer em algo que Deus te disse. Tem momentos que você vai precisar de fé para criar algo que não existe. Ele nos dá, eu vou usar entre duas aspas aqui, liberdade poética para estabelecer salmos dentro das nossas páginas de vida. Deus estabeleceu coisas para você. O salmista diz: Deus já escreveu sobre os meus dias antes de qualquer um deles existir. Ou seja, Deus estabeleceu promessas, caminhos, milagres. Mas dentro dessas páginas é como se tivesse uma parte ali de observações em que Deus permite que você rabisque vontades. Esse é um comissionamento da igreja também. A voz profética da igreja fala o que vai acontecer, e se fala debaixo de temor e carrega a palavra de Deus, isso vai acontecer. Declaramos, ligamos, desligamos, estabelecemos, reivindicamos, profetizamos. Irmão, isso é muito poderoso, porque é essa a dinâmica que Deus usa desde o princípio até o fim. Gênesis, primeiro versículo da Bíblia, fala a respeito de um Deus que criou os céus e a terra era sem forma e vazia. Mas quando o haja de Deus entra em cena, tudo que não tinha forma passa a ter, tudo que não tinha realidades, as realidades passam a existir. Mas ele não parou em Gênesis, a gente vê isso com Jesus na Nova Aliança e no Novo Testamento. Jesus fala com uma árvore, e a árvore ouve o que Jesus falou e se submete. Jesus fala com o vento ouve o que Jesus falou e ele se aquieta. Jesus fala com as ondas ouvem o que Jesus falou e elas se acalmam. Jesus fala com um homem morto, e mesmo que Lázaro não tenha ouvido o que ele falou, toda a terra ouviu e aquele homem morto voltou a viver. Então, se o próprio Deus, desde o princípio até os dias de hoje, utiliza do poder da palavra para estabelecer novas realidades pela fé, eu preciso ter um cuidado. O que eu falo certamente tem construído meu destino. E é aí que muitos de nós, muitas vezes,
fracassamos. Falamos sobre o que não queremos viver, mas não falamos aquilo que viveremos. Gastamos tempo murmurando das portas que não se abriram, mas não usamos esse tempo para profetizar que elas certamente se abrirão. Essa é a diferença de um crente sensorial para um crente que se move em fé. O crente sensorial, Vitor, fala aquilo que sente. Um homem de Deus fala aquilo que sabe. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que Ele é fiel para cumprir o que prometeu. Eu sei que mesmo que 1000 caiam ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. Eu sei que o meu choro pode durar uma noite, mas certamente a alegria vem pela manhã. Eu sei que a bondade de Deus se estabelece de geração em geração. Os meus filhos, os filhos dos meus filhos e até a 1000ª geração contarão histórias a respeito desses dias. Eu sei que agindo Deus em meu favor, não há quem possa impedir o seu agir. Eu sei que se Deus é por nós, eu sei que Ele é bom, que as promessas dEle são vida, verdade. Eu sei que se Deus disse que vai acontecer, alguém pode celebrar Jesus aqui. Aleluia, aleluia, aleluia. Ainda bem que eu vi Jesus. Igreja, guarda isso aqui. Toda a realidade de hoje já foi uma palavra liberada um dia. A palavra de Deus diz, Provérbios 18:21, a língua tem o poder sobre a vida e sobre a morte, e os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Muitos profetas do caos hoje em dia. O Brasil está em crise, o Brasil está polarizado, as coisas não estão bem. A igreja está vendida, a noiva está suja. Os profetas se perderam, os pastores, eles falam que vem porque é a única perspectiva que tem. Mas não é o que os céus veem, não é o que os céus falam. A Bíblia diz que na sala do trono de Deus os anjos estão ao redor dele, adorando, e a palavra que sai da boca deles é Santo, Santo, Santo. É o Senhor dos Exércitos. E toda a terra está cheia da sua glória. Olha para mim, se você perguntar para a diretoria de um telejornal como estão as coisas, a pauta deles, 90% vai trazer para você um diagnóstico preocupante. Se você for perguntar para analistas políticos, idem. Se você for perguntar para teólogos de escrivaninha que não tocam, não profetizam, não são usados como canais de cura, mas são céticos e críticos, eles vão dizer que tudo vai mal, todos os pastores e liderança da igreja brasileira estão perdidos. Se você for perguntar para pessoas que estão envolvidas com segurança pública, é amedrontador os indicativos e tudo que eles estão percebendo. Mas o que os céus estão dizendo sobre a minha vida? O que os céus estão falando sobre a minha casa? O que os céus já disseram a respeito dos meus filhos? O que os céus já estabeleceram sobre a minha empresa? O que os céus já estabeleceram sobre o meu chamado? O problema, irmão, é que muitas vezes a gente está se movendo por aquilo que pensam, mas a gente ainda não parou para se mover com convicção a partir daquilo que Deus já falou. Deus não vai falar, Deus já falou. Deus estabeleceu algo sobre você. Deus estabeleceu promessas sobre a sua casa. E a Bíblia diz: todas as coisas podem passar, mas as minhas palavras não passarão, diz o Senhor. Alguém está comigo? Diga amém. A verdade é que se aquilo que você vos expôs pela renovação do vosso entendimento, para que, uma condicional, possam experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se a minha mente não for transformada, a minha história também não vai ser. Porque se eu não mudo como penso, não mudo como falo, e a partir do que eu falo, não vou mudar o que eu vivo. Agora, quando existe uma metanoia, uma mudança de mentalidade, uma mudança de natureza, eu não me movo como me movia, eu não penso como pensava, eu não falo como falava, não vivo o que eu vivia. Deus está fazendo uma coisa nova. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Suas palavras, fala para quem está do seu lado, suas palavras estão construindo o seu destino. Agora, não são só flores a nossa jornada de fé. Nossa jornada de fé, ela tem alguns
alguns arquirrivais. O que normalmente combate a fé? Medo. Olha para mim. Um dos maiores inimigos da fé é o medo. Você sabe por quê? Porque medo é uma expressão de dúvida. Você só tem medo daquilo que você não tem certeza. Sabe o que é mais louco? A certeza que o homem nos dá muitas vezes nos deixa mais tranquilos do que a certeza de uma promessa que Deus nos fez. Você quer um exemplo? Se tem alguém com algum desafio financeiro, eu apertar a mão, olhar nos olhos e falar: olha para mim, eu te garanto, te prometo, amanhã a gente vai pagar todas as suas dívidas. Vai ficar tudo bem. Esse cara vai dormir tranquilo. Agora, se Deus fala, Deus disse que Abraão vai ser pai, nem que ele tivesse que ressuscitar e se tornar pai, porque Deus não está condicionado a nenhuma circunstância natural. A morte é o final da história para homens naturais, mas não é o final da história para Deus. Jesus no terceiro dia volta dos mortos, Lázaro no quarto dia foi ressuscitado. Então, até a morte para Deus não é o final da história. Se Deus disse que vai fazer, independente do que se levante, independente das circunstâncias naturais, independente do que aconteça, eu preciso crer que Deus é fiel para cumprir o que prometeu. Números diz que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso Deus geraria na criação uma expectativa que não tem o intuito de realizar? Quem está comigo, diga: eu creio que Deus é fiel em todas as suas promessas. O que é o medo, pastor? O medo é uma expressão de dúvida. Vocês estão recebendo? Você percebe temor aqui na sala? O medo é uma expressão de dúvida. Imagina um campeonato. Eu vou dar aqui uma analogia quase infantil, mas vai facilitar aqui. Imagina um campeonato comprado. O patrocinador chega pro cara e fala: fica tranquilo, você vai ganhar a corrida, já tá tudo certo. Tá tudo certo, tudo certo. No final, mesmo se tiver alguém em primeiro lugar, vai deixar você passar, tá tudo certo. Esse cara não tem medo. Será que eu vou perder? Será que... Não. Ele tem uma confiança. Tá tudo certo. Agora imagina um cara que está num campeonato que é justo, as regras dos competidores. Ele tem uma série de preocupações. Será que eu vou conseguir chegar no final? Será que eu vou bater de carro? Será que eu vou concluir as voltas? Será que eu vou ser o mais rápido? Será que... Por quê? Porque esses medos que são gerados na gente são expressões de dúvida. Agora imagina, você está numa corrida em que o próprio Deus está dizendo: em mim você se torna mais do que vencedor. O próprio Deus está dizendo: eu garanto, se você permanecer em mim, o final vai ser glorioso, o seu destino vai ser vitorioso. Os seus inimigos vão se levantar e vão cair. Eles vão contra você e não te encontrarão. Eles vão te perseguir, mas não te alcançarão. Eu serei proteção sobre a tua casa. Eu serei sangue do Cordeiro estará sobre os umbrais da sua porta. Eu serei a tua palavra, eu serei a tua justiça. Eu serei o seu juiz, eu serei o seu defensor. Eu serei por você, eu irei à frente das suas batalhas. Irmão, guarda isso aqui em nome de Jesus. A nossa jornada de fé é como uma grande corrida, mas não estamos competindo contra ninguém. Estamos competindo contra nós mesmos, porque o único que pode sabotar o seu destino profético é você. O único que pode sair do lugar onde Deus pediu para estar é você. O único que pode se confundir com promessas e começar a se seduzir por propostas é você. O único que pode deixar de ser um crente convicto e começar a se mover por emoção, sentimento, é você. Agora Deus está dizendo: se você permanecer no lugar que eu te plantei, eu te garanto, você é mais do que vencedor. Levante suas mãos, recebe isso em nome de Jesus. Olha o que a palavra de Deus diz sobre você. A palavra de Deus diz em 1 Tessalonicenses 1,4 que você é escolhido por Deus. 2 Timóteo 1,9, você é chamado por Deus. 2 Coríntios 5,17, você é nova criatura. 1 Coríntios 6,9, você é templo do Espírito Santo de Deus. Gálatas 3,9, você é abençoado. Apocalipse 12,11, você é vitorioso. João 8,32, você é livre. Efésios 6,10, você é fortalecido todos os dias.
Messias. Romanos 8,17, você é herdeiro de Deus. Romanos 8,37, você é mais do que vencedor. Será que alguém pode dar um brado aqui nessa manhã? Aleluia! Os maiores inimigos do medo, da fé. Medo. Aí dá um ponto sensível, olha para mim, guarda isso aqui no contigo. Tudo que você colhe hoje, você continua. Colheita é resposta. Contigo. É resposta de um cultivo. O problema é que muitas vezes cultivamos medo, nem sempre cultivamos fé. Como eu cultivo o medo, pastor? Se tudo que eu falo, penso, é a partir de uma perspectiva de medo. Você quer um exemplo? Uma das linguagens que o inferno mais usa para sabotar a criação de Deus é a sugestão. O inferno não disse para Eva, faça. O inferno disse, se você fizer. O inferno não quer dizer para os nossos filhos, o seu gênero está errado. O inferno está dizendo, pode ser que o seu gênero não seja o que os seus pais disseram. O inferno não está dizendo para você, traia a sua esposa. O inferno está dizendo, talvez. Deus sugere coisas que, se a gente aceitar essas sugestões, a gente começa a pensar que pode ser uma boa ideia. Você está comigo? Diga amém. Alguém que está em crise no casamento já imaginou como vai ser esse mês de você? Como vai ser a divisão? Como é que vai ser a questão dos filhos? Alguém que está em crise na empresa já começa a pensar, como é que vai ser se eu falir? Quem que eu pago? Quem que eu não pago? Quem que eu demito primeiro? Como é que eu faço? Olha pra cá. Muitas vezes, no momento de crise, nós estamos cultivando medo. Eu só falo sobre isso, só pensa nisso. Como vai ser quando tudo acabar? Como vai ser quando tudo? Como vai ser? Agora, ao mesmo tempo, podemos gastar cultivando fé. Ainda esse mês eu creio, Deus vai me dar o escape. Ainda esse ano eu creio, Deus vai prosperar a minha casa. Ainda essa semana eu creio, respostas de oração virão. Ainda essa semana eu creio, Deus vai abrir uma porta de milagres. Vamos, eu estou profetizando sobre alguém aqui. Ainda em 2024 eu creio, promessas antigas serão cumpridas em nome de Jesus. E assim chegamos ao final de mais um Momento do Pai. Se esta mensagem tocou o seu coração, não aguarde só para você. Compartilhe este vídeo com seus amigos, sua família e em seus grupos, para que mais pessoas possam ser alcançadas por esta palavra de fé. Além disso, quero que saiba que este é um espaço seguro para nos conectarmos em oração. Se você ou sua família estão precisando de uma prece, escreva seu pedido aqui nos comentários. Estaremos lendo e orando por cada um de vocês. A sua causa é a nossa causa. Que a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo esteja com você e sua família hoje e sempre.